Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Pastor presidente, nós fazemos parte do campo de Barra do Garças, que é liderado pelo pastor presidente do campo, pastor Osmar Noronha Gonçalves, e estamos ligados à Convenção do Estado de Mato Grosso, que é liderada pelo nosso querido pastor José Fernandes Correia Noleto, a quem eu quero abraçar os nossos líderes. Quero louvar a Deus de uma forma muito especial pelo meu amigo, o pastor Evandro, que está aqui comigo e vai estar ministrando uma palavra aos nossos corações. Passar diretamente para a palestra, nós vamos estar orando. Querido Deus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero te adorar pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Eu quero pedir ao Senhor, eu tenho certeza que o teu Espírito está sobre a vida do teu filho, o meu amigo, o pastor Evandro. Eu quero pedir ao Senhor que coloque sobre a mente, a boca do teu filho, as palavras que as pessoas que estão conectadas conosco necessitam. E que o Senhor visite a vida de cada um através das nossas vidas aqui. O objetivo aqui, Senhor, é abençoar vidas. E que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra. Eu quero cumprimentar o Senhor, desejar o Senhor muito bem-vindo aqui conosco. O Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Direitinho, né, pastor Evandro? 1000 recomendações para a gente não se abraçar dessa vez. Não, nós somos amigos demais, então nós estamos bem recomendados. É um prazer mais uma vez estar com vocês e estarmos aqui junto com o meu amigo, pastor Marquinhos, meu amigão. Ele sabe que não é rasgação de seda, ele sabe, né? E a importância de estarmos criando ambientes como estes, de compartilhamento, se reveste de uma... É tão necessário nesse tempo que a gente trate das pequenas coisas. Uma palavra interessante, em Provérbios capítulo 5, se eu não me engano, onde o poeta, profeta, ele diz que nós devemos apanhar as raposinhas, para que as pequenas raposas não comam as vinhas que estão em flor. Eu considero os elementos que compõem os quadros que levam ao suicídio, e uma das coisas que a gente encontra na definição do suicídio é que as causas do suicídio, é uma causa multifacetada, quer dizer, é uma série de elementos que vão se somando e se amplificando, né? Até que o indivíduo perca totalmente o desejo de viver e atente contra a sua própria vida. Então, a importância de alertar isso e a importância do tema que vai ser abordado hoje, para mim é sine qua non, é imprescindível. Quando o desespero bate, quando pedir apoio, quando pedir socorro, quando saber que é hora de recorrer a alguém, de ter um suporte, de não estar sozinho. A primeira coisa que eu gostaria de partilhar algo que me preocupa muito no meio. Nós estamos ministrando, compartilhando a todas as pessoas, mas me preocupa muito como que a visão religiosa, e eu vou me referir à visão religiosa para a igreja da nossa geração, a igreja como um todo, né? Às vezes vê e preconceitua o suicídio. E vale a pena mostrar uma situação aqui, pastor Evandro, que essa igreja, nós não estamos dando placa para ela. É a igreja como um todo, a igreja universal de Cristo na terra. Porque senão, daqui a pouco, não, é a igreja da Assembleia de Deus, a igreja Manancial, não, é a igreja sem placa, é a igreja de Cristo. Nós precisamos mostrar isso aqui para os nossos telespectadores, para eles entenderem isso. Todos aqueles que são discípulos de Jesus, que nasceram de novo, têm uma experiência de vida com Jesus e desfrutam da realidade de viver no Espírito. Mas existem outras realidades? Sim, existem. E igualmente passam pelos mesmos sufocos. Mas é muito comum a gente ouvir falar sobre depressão no meio evangélico como algo que se reflete na ausência de Deus. Isso é muito complicado, porque isso cria um tabu que é praticamente impenetrável nesses processos.
As pessoas encararem um desgaste, um esgotamento emocional, uma disfunção cerebral. Eu costumo dizer, como disse na outra live, que nós somos compostos de software e hardware. O software são os nossos sentimentos, assim como programas são instalados no computador. E o hardware é aquilo que processa tudo isso, é o nosso cérebro. São enzimas, são sinapses. Então, tudo isso é muito mais complexo do que a gente enxerga. Então, eu gostaria de dar primeiro essa palavra, de quebrar esse parâmetro. De que depressão e realidades que se encaminham a esses processos, ou processos semelhantes, eles são puramente a ausência de Deus. Nós sabemos que o conflito espiritual ele é presente em todo o tempo, mas é uma ingenuidade perversa não compreender outros elementos físicos, emocionais, afetivos que estão incluídos no processo. O apóstolo Paulo nos descreve em 1 Tessalonicenses 5:23, dizendo que todo o nosso corpo, alma e espírito são plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus. E ele diz exatamente isso, que nós somos compostos por 3 elementos que se completam, se interrelacionam, mas também são distintos: corpo, alma e espírito. Creio que o nosso corpo é o elemento de referência, de relacionamento que nós temos com as coisas naturais. Pelo nosso corpo nós percebemos o sabor, vemos as coisas, ouvimos, nos relacionamos. Você passar alguns dias longe do seu filho, quando você vê-lo vai querer abraçá-lo, acolhê-lo. A saudade é algo interior, está processado na sua alma, mas o seu físico é usado para isso. Eu creio que o nosso corpo é um elemento relacional, assim como o nosso espírito é um elemento relacional. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que nós recebemos um espírito de adoção. Então toda a verdade de Deus ela é posta em nosso espírito, mas ela precisa ser processada pela nossa alma. Então eu creio que corpo e espírito são elementos de relação. A alma é o nosso processador. A ponto do apóstolo Paulo dizer que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A ponto dele dizer que nós temos a mente de Cristo. Em Colossenses capítulo 3 ele diz que se já fomos ressuscitados com Cristo, pensemos nas coisas que são de cima. Tem que haver uma mudança de pensamento. Tem que haver uma mudança de interior. Eu creio que o problema, as questões que envolvem, e por que eu estou tratando de depressão? Exatamente porque um estudo que baseia esse entendimento foi publicado em setembro de 2019 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E esse estudo diz que 90% dos casos de suicídio estão relacionados com depressão, transtornos de humor e ansiedade, esquizofrenia e transtornos por uso de drogas ou álcool. Então nós temos 90% dos casos, de acordo com o estudo da Associação Brasileira de Psicologia, ancorados em situações emocionais, afetivas e disfunções, transtornos. Então é importante a gente entender que uma coisa leva a outra. Ninguém em sã consciência e sem nenhum transtorno em sua forma de pensar ou de sentir atenta contra a sua própria vida. Não é? É preciso que alguma coisa atire de si. E essa pesquisa, para mim, ela é muito referencial, porque apesar de não ser tão recente, ela trabalha com alguns dados interessantes. Por exemplo, esse estudo publicado em setembro do ano passado nos traz a seguinte informação: de 50% a 60% das pessoas que se suicidaram ou tentaram suicídio nunca procuraram uma ajuda profissional, nunca procuraram uma assistência de saúde mental. Então é interessante a gente observar isso. A grande maioria dos casos, 60% em média, nunca se envolveram, nunca procuraram ajuda.
E talvez essa live e a ideia do Setembro Amarelo seja exatamente isso. Divulgar que isso não é frescura, isso não é fraqueza, isso não é doideira, isso não é falta de sanidade. O que leva ao suicídio são transtornos emocionais, psíquicos, que estão centrados na nossa alma. Os elementos que compõem o nosso interior, pensamentos, sentimentos, emoções, vontade, memórias. Esses elementos que compõem aquilo que não é material em nós, mas que na verdade se expressa em todo o tempo pelo que nós somos e pelo que fazemos. Uma outra questão interessante publicada nessa pesquisa é que os fatores relacionados à depressão, eles estão divididos aproximadamente em 30% como fatores genéticos, propensão genética, biofísica, e 70% por fatores que envolvem circunstâncias, situações que nos conduzem a quadros de esgotamento, de inquietação. Se eu estiver errado, doutor, me puxe pela orelha. Esses são os dados da Associação Brasileira de Psicologia. Isso nos leva a compreender que os fatores externos, eles atuam muito mais nos quadros depressivos do que necessariamente os fatores internos, do que a tendência ou a propensão genética. A propensão genética é apenas um dos elementos. Mas a grande maioria dos casos de depressão, que é a causa principal, uma das causas principais dos suicídios, está associada aos quadros situacionais, a como a gente reage e age com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Então é baseado nesse estudo, nas conclusões desse estudo, que eu gostaria de propor essa ideia. Quando pedir ajuda? Quando você tem que sentir que não dá mais para caminhar sozinho, porque aquilo está te engolindo. E a trazer da minha experiência como terapeuta, os principais elementos que conduzem as pessoas a entender que elas não conseguem mais caminhar sozinhas e que é hora delas pedirem ajuda. Ok? Então eu gostaria que vocês não esperassem nada muito técnico, mas é uma coisa mais prática. Inclusive numa linguagem não tecnológica, não técnica, numa linguagem mais simples. Mas na verdade, pastor Evandro, é o que nós precisamos para que a gente... Porque às vezes se a gente usar uma linguagem técnica, você usar a linguagem própria da psiquiatria, nós não vamos conseguir atingir as pessoas que nós precisamos. Nós precisamos falar, como o senhor está dizendo, uma linguagem usual, pop, para que a gente consiga trazer o entendimento para os nossos telespectadores acerca da situação, quando buscar ajuda. Quando ele vai saber que precisa de alguém para auxiliar, um profissional que tem as qualificações na área para poder atender a sua necessidade. Uma das coisas que a gente observa com as pessoas que nos procuram terapeuticamente é que muitas vezes elas nem entendem o seu diagnóstico. Não é? Então elas recebem lá um diagnóstico. Você tem um transtorno emocional, um transtorno afetivo bipolar. E na verdade, pastor Evandro, que se a gente usar esses termos aqui, muitos de nós não vamos nem entender isso. Exatamente. Então é bem interessante o senhor colocar numa linguagem bem simples para que as pessoas, coloquial, para que as pessoas possam assimilar lá o que do outro lado que nós estamos expondo aqui. Eu me preocupo ainda mais quando o diagnóstico vem no código. Mais complexo. É mais complexo ainda. Não é? Então a pessoa ela não tem compreensão do que de fato está acontecendo com ela. Então eu gostaria de trazer aqui a minha prática terapêutica. O que eu observo dos elementos mais associados aos processos de depressão. Pastor Evandro, quanto tempo o senhor já atende no seu gabinete como terapeuta? Pastor, como terapeuta, 9 anos. 9 anos. Eu estou fazendo essa pergunta para que os nossos telespectadores possam atinar para que o inteiramento que o senhor tem do conhecimento da realidade das situações que o senhor enfrenta no gabinete pastoral, lá no seu escritório, juntamente com as situações que o senhor atende. Exatamente. Na verdade, eu trabalho com essas questões emocionais afetivas desde 2001. Porque o que me trouxe a estudar sobre isso foi o fato de eu ter vivido um quadro depressivo e não entender o que estava acontecendo comigo. Então eu comecei a buscar ajuda e entendimento sobre isso. Então, veja bem, pastor, eu vou interromper o senhor por um minuto.
para que os nossos telespectadores entendam que o pastor Evandro está ministrando essa palavra para vocês de dois ângulos, como terapeuta e como paciente, que já foi. Então hoje, graças a Deus, está aqui com conhecimento para poder informar a todos os nossos irmãos, todas as pessoas que estão conectadas conosco, qual é a realidade de quem enfrenta uma situação como essa. Porque é bem verdade que, partindo da depressão, o suicídio fica bem, assim, vamos dizer, bem próximo da pessoa que está passando por um quadro depressivo agudo. Então eu preciso que vocês entendam a gente, que vocês percebam isso e que você volte a sua atenção para essa situação, que talvez tenha alguém aí perto de você que está passando por esse momento, por essa situação, e você pode ser um instrumento de Deus na vida dele. Deixa eu só corrigir essa informação. Eu sofri um processo depressivo em 1991, não foi em 2001. E aí, desde 1994, 93 para 94, eu venho estudando e entendendo como acontecem esses processos. Eu vivi um quadro de esgotamento emocional afetivo muito forte. Eu levei 11 dias praticamente sem me alimentar e 17 dias sem dormir. Eu passava grande parte do meu tempo trancado no meu quarto, ou com a minha máscara, porque eu já era pastor, então eu precisava dar aquele alusão, aquele sorrisão para os irmãos, então eu colocava a minha máscara e ia fazer o que eu tinha que fazer. Isso me cobrava um custo ainda mais caro. Eu morava numa casa numa cidade no interior do Rio, chamada Silva Jardim, e essa casa ela fazia divisa com o trilho do trem cargueiro que passava, todas as madrugadas, às 2 da manhã. Ele passava em alguns dias indo e em outros dias voltando, mas sempre às 2 da manhã. E não foram poucas as vezes que eu fiquei sentado naquele muro pensando, se eu me jogar agora, eu acabo com meus problemas. Então eu vivi isso. Eu sei o que é você procurar razões e não conseguir encontrar. Isso, pastor, me levou a estudar, a entender o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu conheci a equipe do Dr. David Cornfield, em São Paulo, e eu comecei a trabalhar com a literatura dele, com os processos que ele tinha de treinamento para o que ele chamava na época de cura interior, que infelizmente a igreja da nossa geração tem distorcido muito o entendimento disso. Eu sou um crítico ao tipo de cura interior que é feito hoje, onde você chega diante de uma congregação com 300 pessoas, faz meia dúzia de orações, manda eles baterem o pé no chão e dizem, pronto, vocês estão curados. Não é assim. O trabalho do pastor David Cornfield, do Dr. David Cornfield, envolvia todo um processo de mapear as emoções, de entender as circunstâncias, de trabalhar as coisas que estavam correlacionadas aos processos que levavam o indivíduo à depressão. Era um trabalho amplo e muito complexo. Estudando esse material, eu consegui compreender algumas coisas e comecei a atender algumas pessoas como conselheiro. E aí, há 9 anos atrás, eu me especializei e agora trabalho voluntariamente como terapeuta. Só para o irmão entender um pouquinho o processo. Bom, um dos elementos que a gente mais observa que estão relacionados à depressão, e a gente entende que a depressão é o gatilho para o processo de suicídio, a depressão e outros transtornos, como transtornos de humor, de bipolaridade, transtornos de esquizofrenia, que são elementos que têm a ver com esses transtornos psíquicos interiores, almáticos, né? Eu costumo dizer que é almático porque a palavra alma é de psique, né? Então, se você fala de coisas psicológicas, você fala de coisas almáticas, né? O termo grego é exatamente esse, né? Psique. Então, essa ideia, esse convívio com quadros de depressão e com pessoas que já tentaram suicídio, ou pessoas que idealizaram suicídios, me leva a compreender que um dos elementos principais no processo são os elementos de frustração. O que é a questão da frustração? As frustrações elas se desenvolvem em 3 aspectos: frustrações pessoais, interpessoais
e situacionais. Estou tentando falar numa linguagem bem simples. Quando uma frustração é pessoal, quando alguma expectativa que eu fiz não é atendida. Então, na verdade, eu culpo a frustração quando o cerne da coisa está nas expectativas que eu fiz. O que faz a frustração ser mais dolorosa é a profundidade da minha expectativa. Quanto mais expectativa eu faço, mais profunda é a frustração quando essa expectativa não é atendida. E aí você tem nessa área as questões profissionais, as questões pessoais, os sonhos, os projetos. É aquela sensação de nunca estar indo para frente, de estar sempre andando para trás. Eu atendo pessoas que dizem assim, parece que eu dou 2 passos para frente e 1 para trás, ou 1 passo para frente e 2 para trás. Parece que eu nunca saio do lugar, parece que eu nunca consigo vencer as situações, parece que eu não consigo encerrar as questões.